Vou começar, tá? É pra bater palmas mesmo? Não, não é. Claro que não. Gente, vocês estão de sacanagem? Não, não bate. Não bate palma, não. Ok, força. Bom, começando mais um episódio do podcast da série de Erasmus, agora na França, com o nosso amigo aqui, Dig, mais conhecido como Dig, Exatamente. né? Então pode se apresentar, pode falar o que tu quiser aí, que o pessoal daquele celular ali precisa saber de tu, Pronto. esse tipo de coisa. Como o Gabriel disse, eu sou o Dig. Estudei aqui na FEP, acabei o curso de gestão o semestre passado. Fiquei um semestre a mais justamente para fazer a experiência de Erasmus. Estive em Estrasburgo, na França, durante à volta de 4 mesitos. Cheguei a Portugal, agora estou a trabalhar numa empresa chamada Golden Wealth Management. E pronto, e agora estou aqui disponível para... E por isso que tu deixa assim agora. Exatamente. Agora tenho dinheiro para fazê-lo. Eles te obrigam a se vestir assim? O quê? Eles te obrigam a se vestir? Eles obrigam-nos a ter um bocadinho melhor. Ok. Mas eu tive o passe, porque vinha para aqui. Senão era fato e gravata e está feito. Olha, tocando agora no ponto de Erasmus, Uhum. né? Que é isso que é o principal tópico daqui, né? Sim, Na real. porque é da malta que Exato. eu tenho para dizer. Então, primeira pergunta, o que te motivou a ir pra França? Para a França ou de Erasmus? Os dois. Pronto. Acho que Erasmus na França. Certo. Ok, primeiro, eu queria muito fazer Erasmus, porque era uma coisa que eu queria muito fazer durante o meu curso. Não tive a oportunidade, porque estive envolvido nas organizações estudantis e diversas atividades aqui na FEP e não tive essa oportunidade durante os 3 anos. Portanto, tomei esta decisão de alongar, deixar umas cadeiras no primeiro semestre para poder ter essa experiência no primeiro semestre do 4º ano. Porquê a França? Sinceramente, Estrasburgo era para aí a minha 7ª opção. Só que eu pus Estrasburgo como uma opção porque os meus pais tinham lá visitado, tinham adorado a cidade, eu próprio era fascinado com a cidade, especialmente por causa da parte mais natalícia, que é uma cidade conhecida por ser uma capital do Natal e tudo mais. E foi um bocado por aí, não havia nenhum fascínio prévio com a França que me fizesse, eu quero muito ir para a França, mas não foi isso, cara. O que tu precisou preparar antes de ir? Isso foi um processo, porque o meu caso em particular, como eu tinha que escolher algumas cadeiras para deixar para trás, foi um bocadinho mais complicado nesse sentido, que eu tinha que gerir a minha vida, escolher quais é que posso ou não posso fazer, quais é que vou deixar para trás e não vou, e como tu sabes, quando entraste mais ou menos ali a meio da altura de exames, acabei por ter que me adaptar muito rápido, mas esse processo, pronto, acabou por funcionar. Antes de ir, prepara-se o mesmo para outro sítio qualquer, não é? Tem que se arranjar a residência, tens que planear como é que tu vais de ir para lá, quando é que has de ir para lá, quando é que vais voltar, tens de tentar perceber um bocado tudo isso. Eu tomei a iniciativa de falar com colegas que já tinham ido para Estrasburgo nos últimos 2 anos, os 2 últimos colegas, e super disponíveis, ajudaram-me a perceber que tipo de cadeiras é que eu ia ter, como é que ia ser o ensino, que é muito diferente da FEP. E pronto, e preparar um bocado esse estudo, esse trabalho prévio para ter certeza que as coisas correm bem quando chegas lá. E tu procurou a FEP em algum momento para te ajudar na questão de documentação? Só nos essenciais, porque não é que o apoio seja mau, mas é mais ou menos a mesma coisa para todos os sítios que tu vais, com algumas variações. Por isso, também eu tinha um grupo muito grande que ia comigo, então nós entre ajudávamos. E quando havia uma dúvida assim mais geral, que ninguém sabia muito bem como responder, aí recorremos ao serviço de desenvolvimento de carreira. É esse? Não. Serviços acadêmicos? Esse aí. Serviços maravilhosos acadêmicos. Perfeitos. E no sentido da residência, por exemplo, a faculdade de lá, a gente teve exemplos aqui que a faculdade ajudou os estudantes a... Aquilo Estrasburgo foi isso também? Sim. Aquilo é tipo um programa... Eles têm uma vertente pública muito forte lá na França, no que toca a apoios a estudantes e tudo mais. Eles têm as residências lá, que são as CRUs, que têm muitas condições, têm digamos, 3 níveis de residência. Tens o nível mais barato, que é 60 e poucos euros ao mês, se não me engano, que não tens casa de banho privada, partilhas, ou seja, uma casa de banho durante o tempo que estás lá, um corredor de aí 20 pessoas, não tenho bem noção. E é isso? É tipo... Já teve alguns amigos que fizeram isso ou não? Tive, mas não foi em Estrasburgo e eu quando fui ver não é um bocado péssimo. Ok, tá bom. Tu a dizer irem à mesma casa de banho é um cúmulo, mas
Mas depois tens a opção que é tipo um meio termo, que tens a tua própria casa de banho, mas partilhas cozinha. Essa aí é relaxe. ok. Top. A maioria dos residentes aqui também são assim. É uma coisa comum. Essa aí aqui é 200 e pouco. E depois tens os estúdios, que são 400 e pouco, que não deixa de ser um bocadinho puxado. A bolsa praticamente não cobra um estúdio. Mas foi a opção que eu estive e eu acho que é a opção que eu mais aconselho, porque aí tens a casa de banho para ti, tens a cozinha para ti, as condições são boas, nunca tive problemas de aquecimento porque é uma cidade muito fria. Especialmente, aquilo por acaso é engraçado, porque durante o primeiro mês estás lá a setembro, estás de manga curta, e depois em outubro cai ali a pique e tu parece que queres morrer, estás a ver? É mesmo frio. E então tu, se não tiveres boas condições de isolamento na tua residência, estás completamente lixado, não é? Não há como evitar. Portanto, mas isso foi uma das coisas que eu reparei. As residências são todas muito boa qualidade e há efetivamente um investimento nisso, por isso. E a faculdade ajuda. E qual foi o primeiro impacto quando tu chegou lá? O que tu sentiu mais diferente em relação a Portugal? Excelente questão. Primeiramente, o tipo de arquitetura é completamente diferente. As ruas é França, não é? As ruas são muito largas, especialmente aqui comparado ao Porto, que é uma cidade com ruas estreitas, ruas irregulares e subidas e descidas. Lá não é assim. O sistema de transportes, particularmente em Estrasburgo, é muito bom. Também não é uma cidade muito grande, mas consegues perceber aquilo muito rapidamente, mexes de um lado para o outro. E também é interessante mencionar relativamente a este tema dos transportes, que é possível declarares que estás a ter uns rendimentos inferiores a X euros por mês, porque é verdade por causa da bolsa, e eles dão-te a possibilidade de teres o passe geral, ou seja, metros e autocarros a 3 euros por mês. Por isso tu deslocas quase de graça. Aquilo funciona muito bem até às 1 ou 2 da manhã e há muita frequência nos autocarros, muita frequência nos metros. Portanto, foi uma grande diferença que eu notei aqui para o Porto. E depois as pessoas, não é? Os franceses são muito diferentes dos portugueses, aí um bocadinho diferentes para pior, mas não deixa de ser engraçado, uma cultura diferente, são coisas para aprender e coisas para viver. Mas pior é que isso aqui, eles são mais fechados, São mais muito babacas, fechados, são um bocado xenofóbicos. Com portugueses também? Com toda a gente. Ok. Brasileiros, portugueses, racistas, todos que não sejam franceses, basicamente. Todos os que não sejam franceses. Primeiro eles inventam que não falam inglês. Gandatanga, eles falam inglês. Eles falam, só que eles fingem que não falam. Sabes como é que eu sei que falam? Porque depois, se tu convives, se forem franceses, não falam contigo em inglês. Se forem imigrantes, africanos, não sei o quê, toda a gente desenrasca um inglês contigo. Toda a gente. E gajos que estão nas residências mais baratas, apoios do Estado, falam inglês contigo. Então porquê é que os franceses, que estão num país desenvolvido, não falam inglês? Eles falam, estou a mentir. Só porque eles não gostam de ti. Pronto. E cheguei a ter, assim, choques com um ou dois mais de idade mais avançada. Choques claramente tinham problemas com eu estar a falar português. Mas não deu nada, eu não ia estar à porrada com o velho, não é? Isso aí era o cúmulo dos cúmulos. Mas houve ali algumas trocas de eu a tentar responder-lhe em francês e a ter um insucesso tremendo, e ele claramente a insultar-me em francês e eu não percebi nada. Portanto, no fundo não é bem um problema porque não afeta, estás a ver? É tipo, ele está a tirar uma pedra, mas a pedra desfere ao ouvido, não percebes nada. Pronto. Claro. E tu também xingava em português e Exatamente. Como dois otários a berrar um com o outro. Falando e ninguém ouvindo ninguém. Dois malucos a berrar um com o outro. É melhor brigar assim, né? Completamente. Ninguém afeta ninguém. É só para tirar os nervos. E como é que foi? Tu falou um pouco de que eles não falam inglês, né? Sim. Não querem falar, mas como é que foi lidar com o idioma francês? Tu acha que, por exemplo, nos mercados, tu tinha que falar em francês? Não. Tinha que falar... Aquilo tinha... eu nunca fui a um supermercado e tive de falar em francês. Normalmente apanhava... Se eu tinha alguma dúvida, Google. Eu preciso de encontrar isto. Google Imagens. Mon ami, o que é isto? Onde é que está? Já não me lembro como é que se diz em francês. O é-tilo, uma coisa assim. Pra tua sorte, a gente tem uma especialista em francês aqui. Como é que se diz? Não sabe. Não sabe. Ok. Mas é o E. Vês? O USA. O USA. Afinal, o especialista está aqui deste lado. Exato. Afinal. USA. Sim, continuando. Mas
pá, nunca é bem preciso. Tu desenrascas-te sempre sem ter que falar com ninguém. Mas agora, se tiveres que falar com alguém, faz ali uma mistura de francês e inglês, usar o Google um bocadinho e desenrascas sempre. Mas é raro. Normalmente tens as caixas de pagamento automático, pá, de sobrevivência tu safas-te sempre a usar o inglês. Nas residências é que é um bocadinho diferente. Na minha residência, em particular, eles não falavam inglês. Só uma pessoa é que falava inglês. Portanto, tu tinhas algum problema, tinhas que falar em francês com a pessoa. E tu não teve nenhum problema resolvido então, né? Pá, eu falava mais ou menos, ou seja, vamos dizer que eu tive 40% dos problemas resolvidos. Que é uma boa porcentagem. Qual tu diria que é o teu nível de inglês, assim? Inglês? Inglês não, desculpa. Francês? Opa, segundo o exame que eu fiz no 9º ano é B1. Mas na prática é pá, um A2, um A1,5. Aquele meio termo, meio manhoso. A1,5, é mais isso. O cara inventou um nível novo. Então, porque é aquele A1 com o básico do 9º ano, com a experiência de vida, estás a ver? Que dá-te aquele meio ponto extra. Mas eu achei que ia aumentar, né? Do B1, não. dava a tua experiência e tu aumentava pro B2, não? Talvez, no outro caso, mas comigo não foi isso. Porque depois, imagina, tu achas que percebes, só que depois quando te metes na vida real, o cara fala rápido. Falam muito rápido. Pá, depois tem todos um sotaque diferente. No contexto de, pô, tu se alimentar, não sei se tu morava sozinho aqui. Sim. Aqui não. Aqui não. Então, por exemplo, quando tu foi morar sozinho lá, tu cozinhava, como é que tu fazia essa coisa, tu se desenrascava bem? Sim, aprendi a cozinhar, também tinha... a localização das residências era muito boa, portanto eu tinha 2 ou 3 supermercados para escolher à beira da minha casa, à beira com quem diz tipo 10 minutos a pé, portanto 5 minutos a pé é o mais próximo, portanto muito acessível. O nível de preços comparado a Portugal, o custo de vida é ligeiramente mais alto, mas não é nada dramático, não estamos a falar tipo, uma caixa de ovos, um bem essencial era ligeiramente mais cara, tipo o azeite era ligeiramente mais caro, mas não era assim nada do outro mundo. E depois uma coisa muito boa é que, como eu falei dos investimentos públicos, eles também tinham muito isso em cantinas universitárias. Eles tinham várias cantinas universitárias da Cruz, que é, não sei muito bem se é, deve ser alguma coisa para os estudantes que eles têm lá, eu nunca percebi muito bem, mas acho que é em França toda. E eles tinham cantinas espalhadas pela cidade toda, onde as refeições eram o quê? 3 euros? E eram muito boas. Eu estou-te a falar de coisas que te apetecia repetir e que tu comias, tipo, comias sopa, sobremesa, salada, prato principal, acompanhamento, o que é que seja, pagavas 3 euros e pouco e a comida era boa. Não era aquelas comidas que algumas escolas públicas aqui em Portugal têm, que são um bocadinho mais rascas. Eu sei porque... almoço, né? Felpo, só que bom. Né? É isso, estás a ver? Tipo, vais almoçar a felpo, mas tipo, dá-te gosto. E algum acontecimento que ficou na memória, assim, tipo, logo nos primeiros dias ou não? Ou da viagem, assim. Alguma memória, alguma história que tu falou, caraca, isso só poderia ter acontecido em Estrasburgo. Pá, não foi só poderia ter acontecido a Estrasburgo, é mais uma coisa, tipo, só poderia ter acontecido a mim. Foi, eu cheguei a casa e aquilo não tinha aparatos, né? Eu tinha que comprar talheres, panelas, coisas assim. Fui ao IKEA, meu. Cheguei lá, estava uma fila, tipo, primeiro compras no IKEA, é horrível, está a ver, tipo, na altura estava eu e mais uma das meninas que foi comigo, foi horrível, 2 horas de compras, estás a ver, o IKEA é aquele labirinto que tu queres uma colher, tu tens que passar pelos aventais, pelas almofadas, pelo não sei o que, passas por tudo para chegares à colher, depois esqueceste uma coisa, voltas para trás tudo, está a ver, e não há meio termo, depois para sair tens que passar por tudo outra vez, é horrível. Portanto, 2 horas de compras, chegamos à fila, grande fila, nós não estamos a perceber porquê. O que se passou foi, as máquinas de multibanco não estavam a funcionar e nós tínhamos tipo 200 euros de compras no carrinho. Eu não tinha 200 euros comigo. Portanto, nós ficamos ali à espera para aí 40 minutos, decidimos, não, isto não dá para mim, eu vou levantar dinheiro à ATM mais próxima. Aquela porcaria era tipo 20 minutos a pé. Eu cheguei lá 20 minutos. No momento em que eu cheguei lá, liga-me a minha amiga: olha, isto já está a funcionar, já podes vir escusas de levantar dinheiro. E eu voltei para lá outra vez. Foi top. Foi tipo a melhor experiência que me podia ter acontecido. Tá? Tipo, aquela porcaria nunca ia acontecer. Todas as máquinas deixaram de funcionar. E quando eu cheguei à ATM, passar para aí 40 minutos. E nunca aconteceu na tua vida toda isso? Só lá? Só lá. E eu nunca
tive de ir buscar 200 euros a uma máquina de levantar dinheiro e cheguei lá e não precisei destes 200 euros. Ainda bem que eu não tinha levantado, senão eu era aquele maluquinho que andava com 200 euros na carteira. Tá a ver? Não sei onde é que eu ia gastar 200 euros. Em Estrasburgo. Agora a gente vai jogar um jogo que se chama Verdade ou Mito. Ou seja, eu vou falar um estereótipo aqui do Erasmus ou de Estrasburgo, na França. E aí tu vai ter que falar se é V ou F. Os franceses são rudes com quem fala inglês. O queijo é tratado quase como um patrimônio nacional. Sim, e eu quero acrescentar sobre isto. Eu quando nós estávamos em Estrasburgo... Não pode. Mentira, tudo bem. Não, agora acaba o teu jogo. Depois do jogo, no final... Eu falo do queijo. Se tu lembrar também, né? Eu provavelmente vou me esquecer da história. Claro. Todos os estudantes Erasmus ganham logo amigos para a vida. É mito. É mito? É mito. Olha, tem algumas pessoas que falam a verdade. Não todos. Eu acho que algumas pessoas, no meu grupo, há alguns exemplos de pessoas que não se adaptaram muito bem. Por isso, e de outros países? Ou eram portugueses também? Do meu grupo de portugueses, 1 ou 2, e de outros países notava-se que havia pessoas que estavam ali. Só existindo, né? É, um bocado. Durante o Erasmus, ninguém estuda, sério. Mais ou menos. Tens razão. Não vale a pena. Não, eu não tô afirmando nada. É pra você falar. Esse é o VOF? É mais uma frase aqui. Semi. Vale? Semi, tá ali no meio. É? Tu gosta do meio, né? Eu gosto. É o 0.5. É relativo. E Erasmus fica sempre com a sensação de que passou muito rápido. Sim. Verdade. É impossível fazer Erasmus sem gastar mais que o previsto. Também é verdade. E por último, no Erasmus, tu acaba por descobrir mais sobre você do que propriamente pelo lugar que você foi. Sim, é verdade. Olha, também rápido. Tá bem nas respostas. Claro, vamos lá. Queijo. Vamos falar do queijo. Verdade. No final. Ele já tá acabando, relaxa. Eu achei que estavas a dizer que acabou. Não, já tá acabando. Eu estou mortinho para falar do queijo. Calma. Já tá chegando lá. Eu só quero Agora falar a gente vai falar mais da universidade, né? Eu sei que tu não estudou. Ok, bora. Quer dizer, tu estudou meio. Meio. E como é que era a estrutura da universidade, como é que eram as aulas, semestre, o que tem de diferente aqui da FEC? Não tem nada a ver. As aulas eram todas obrigatórias. Eram muito compridas. Estamos a falar de aulas de 3 horas, 4 horas. Só que tinhas tipo 3 aulas por semana. Havia semanas que tinhas mais, semanas que tinhas menos. Mas havia semanas em que eu tinha 2 dias de aulas. E uma delas era online. Por isso é um grande ponto de diferença. Depois, muito ênfase no trabalho contínuo. Eu tive 3 ou 4 cadeiras em que eu tive testes de escolha múltipla, aqueles que toda a gente usa, ChatGPT. Todas as semanas, está a ver? E depois tinha outras que tínhamos trabalhos de research para fazer todas as semanas. Só que eram coisas light, muitas vezes. Não eram aquelas coisas tipo, tens um trabalho de 10 páginas para fazeres numa semana. Não. Por exemplo, na cadeira que eu tive equivalência de EPE, nós tínhamos que fazer, por exemplo, eu cheguei em setembro. Foi a altura da proposta do Draghi para a Europa, do investimento em tecnologia. E a professora disse-nos para todos nós fazermos tipo um trabalho de 2 páginas, em que falássemos da proposta, tínhamos que encontrar 3 artigos a falar da proposta e 3 artigos de opinião de 3 países diferentes a falar da proposta. Por isso, era uma notícia que me teria passado completamente ao lado, na altura não acompanhava bem essas coisas. Não passou e eu achei interessante porque era um tema super atual que me ajudou a perceber melhor a matéria e que me forçou a estar ali a perceber um tema da nossa sociedade que acaba por ter muita relevância. Por isso também foi um ponto positivo. Depois também eu tive um curso intensivo, ou seja, tive 2 semanas de aulas, cheguei ao final, tive 3 trabalhos e 1 teste e está feita a cadeia. Portanto, também tive isso. E no geral é um bocado, é mais light do que a FEP, é mais prático do que a FEP, que para mim, pessoalmente, é muito bom. Eu prefiro o ensino um bocadinho mais prático e mais contínuo. Não há tanto aquela coisa de estás ali meio que não estás durante o ano e chegas ao final do ano e tens uma altura de muito trabalho para fazeres os exames. Não, ali tu tens que ter um trabalho contínuo porque senão nem sequer há chance de fazeres um exame ou fazeres um recurso ou uma coisa desse género. Mas no geral é mais acessível também do que a FEP, bastante mais. E não é só por serem cadeiras de Erasmus, porque eu tive uma cadeira que foi gestão de operações, que a cadeira que me deu equivalência era uma cadeira de mestrado de alunos internacionais. Portanto, eu tive numa cadeira que eu considerei
muito mais fácil do que aquela da FEP, porque depois também me familiarizei um bocadinho com a da FEP, e eu acho que era a cadeira da FEP, mas muito mais simples. E não tem a ver só com ser de Erasmus, isso era mesmo uma cadeira de mestrado. Por isso é um ensino geral mais fácil, mais prático, contínuo, tens mais tempo livre, mas as aulas são maiores. E era um pouco não tão consistente as aulas, né? Você colocou uma sim, era 2 aulas online. Dificultava, quer dizer, não é bem dificultava porque as aulas eram marcadas no início do semestre. Tu já sabias quando é que ias ter aulas. Por isso é top. Sim. Porque aí tu podes, imagina, tu olhavas para o teu horário, para o semestre todo, tem a plataforma própria da faculdade, tens lá acesso ao teu horário, às cadeiras e tudo mais, e conseguias planear, ok, eu aqui vou ter quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda sem aulas, vou marcar uma viagem. E era muito à base disto. E tu acha que eles fazem isso justamente para tu viajar? Talvez. Não tu, né, mas... Sim, eu não. Viajar não é comigo. Mas sim, o pessoal... Mas tu viajou muito, então? Viajei para aí 3 vezes, também não viajei muito. 3 vezes do quê? Para onde? Fui a Itália, fui a Viena, fui a Amsterdão. Foi 4 vezes. Sólidos. Sólido, tá, né? E tu acha que saindo de lá as viagens ficam mais baratas? Ficou a mesma coisa não, em Portugal? Não, olha, isso é mito. Isso é mito. Pá, tu estás num sítio, estás centralizado, por isso, se calhar para ir para certos sítios é mais fácil, é mais barato. Por exemplo, eu meti-me num autocarro e fui para Amsterdão, paguei 15 euros. Só que depois para ir para a Itália, por exemplo, tu pagas a mesma coisa que pagarias de Portugal. Estás a ver? Eu fui para a Itália porque eu tinha amigos em Itália para visitar e queria ir, porque senão não tinha ido. Mas não fica necessariamente mais barato. Fica mais barato se tu soubesse escolher bem as alturas onde vais e as zonas onde vais, isso aí sim. Mas agora, se tu tentares ir para um país assim, desses, tipo Itália, não sei o que, nunca vai ficar muito mais barato. Exceto se fores a Paris fica mais barato. Está no país. Exatamente, estás em França, não é? Tipo, mal é. Então, e passando para outro tópico, por exemplo, eu queria te perguntar quais eram os principais desafios que você tinha assim, no dia a dia, o que você acha que enfrentou no Erasmus no geral também. Primeiro é um bocado aquilo que tu falaste de autodescoberta, não é? Tu passas sempre por uns períodos, estás ali muito sozinho, e eu estou habituado a viver em casa com os meus pais e com o meu irmão, por isso era um choque muito grande quando tu vais para um sítio, um país completamente diferente e não tens ninguém em casa. Nas primeiras semanas é um bocadinho complicado, mas depois habituas-te. Portanto, autodescoberta, crescimento e tudo mais. Para além disso, gerir dinheiro. Gerir dinheiro é muito complicado num país diferente. Porque, tu não conheces bem as coisas, o mais fácil é chamar um Uber. Em vez de não vou a pé ou não vou andar aqui às voltas dos autocarros, vou chamar um Uber. Gastas logo não sei quanto. E os Ubers lá eram muito caros. Eram tipo, um Uber, a cidade é pequena, mas um Uber de um lado a outra cidade era tipo 15 euros, 20 euros. Era muito caro. Portanto, gerir dinheiro. Era um Uber mais ou menos, sei lá, daqui da FEP abaixo, 15 euros. Era tipo isso? Sem exagero. Eu até nem ia tão longe. Houve alturas em que da minha casa à minha faculdade a pé eram 40 minutos, de autocarro eram tipo 20, mas se eu perdesse o autocarro e chamasse um Uber, tinha que pagar para aí 16 euros. Era absurdo. E era relativamente próximo. Mas pronto, por isso é que é chata a gestão do dinheiro, sabes? Precisamente esse é o ponto. Mas de resto, não há assim grandes desafios propriamente ditos que eu me consiga assim lembrar. Claro que há sempre aqueles pequenos desafios, tipo aí, não comprei um guarda-chuva e agora estou a apanhar chuva, grande desafio, é horrível. Ou não sei o que, está grande frio, tipo, não tenho que comprar batom de ceiro, horrível. Mas porque não estás habituado ao frio, aquela porcaria é mesmo fria no inverno. Mas tipo, coisas mesmo à séria, não há assim muita coisa para falar. Tu falou do dinheiro, tu acha que a bolsa é justa? Acho que devia ser um bocadinho mais. Porque, apesar de tudo, o custo de vida em França é mais elevado que em Portugal, nem que seja um bocadinho. Se alguém quiser ficar numa residência universitária que é da faculdade, portanto é das mais baratas, e quiser ter condições de higiene pessoal um bocadinho mais privadas e cozinhar e tudo mais de uma forma mais privada, vai logo a bolsa toda. Por isso, se calhar, Universidade do Porto, vou ver aí os critérios. Não sei se vocês vão ver isto ou não, mas vou usar esta plataforma para dizer. Mas tá certo. Dá para aqui é um espaço aberto. Ora, você pode falar o que você quer dizer. E eles vão ouvir, garanto que eles vão ouvir. Exato. Okay.
Pronto, Já perfeito. fez até com o Oscar, então eles já estão ok. que esse podcast é bem importante. Professor Oscar Afonso, por favor. Mas sim, acho que diria que... Quer dizer, se tu fizeres um certo tipo de escolhas, sacrificares algumas coisas, nomeadamente por exemplo, à cozinha que eu tinha privada, se sacrificares a isso, sobra-te dinheiro da bolsa que dá para as compras do mês e aí já estás fixe. Tá a ver? Só que se quiseres outro tipo de condições, se calhar o meu problema é mesmo ser um mimado. Se calhar mais isso. Tipo, É um bocado. Mas como você, tem vários, né? Pô, para vocês mimados, como eu, Exato. tenham atenção. Pra vocês mimados, você tem que gastar mais. Exatamente. Mas aí faz parte. Também querem tudo, né? Exato. Pô, não pode ter tudo. Estes mimados portugueses, pá. E, assim, pra gente passar pro bloco final, tem mais uma pergunta que a gente não entrou também em muitos detalhes disso. Como é que era, por exemplo, sair à noite? Pô, já estava à espera essa desta, cultura aí com os estudantes? Acho que eles tinham alguns programas da universidade, tinham alguns programas para aproximar essa galera de Erasmus. Certo. Provavelmente já devem ter falado aqui, porque acho que é uma coisa que há em muitos países, mas tem sempre a Erasmus Student Network, a ESN, que organiza sempre coisas fixes. Portanto, e durante o ano todo. Portanto, dá para tu conhecer alunos internacionais, mesmo pessoas do país, da cidade, também conheces, que são normalmente os voluntários que estão a organizar as atividades, são da cidade. Por isso tem sempre. No que toca às saídas à noite, é consideravelmente diferente de Portugal, porque as coisas são ligeiramente mais cedo. Ou seja, as pessoas já estão na noite, às 11 da noite já estão a curtir. Está a ver? O que é bom, mas ao mesmo tempo, para nós que se calhar estamos habituados a entrar na discoteca à 1 da manhã, é um período de adaptação. Agora, tu tens discotecas para todos os gostos e feitios. Tens bares de entrada gratuita de música latina e de música francesa e de não sei o que mais. Tens muita escolha. Depois tens aquelas discotecas mais high-end que pagas entrada. Mas tem uma coisa muito boa, que a maior parte delas era tipo, se tu fores um grupo de 4 ou 5 pessoas, oferecem-te uma garrafa. Eu desconfio que seja lavagem de dinheiro, mas mesmo assim vale alguma pena. Porque, por exemplo, aquilo é mesmo na fronteira com a Alemanha. Tu entras num metro, vais para a Alemanha, tem uma discoteca lá mesmo na fronteira. Pá, tu entras com 4 pessoas, eles dão-te uma garrafa de Jack Daniels. Está a ver? Depois curtes, porque aquilo é mesmo fixe, e depois só podes vir embora a partir das 4 da manhã, porque é quando há metro. Ou então tens que passar a fronteira a pé e vens tipo de Uber. E pagas para aí 22 euros. Mas esperar pelo metro compensa. Mas a vida noturna é fixe. E a malta da faculdade também é fixe, também se organizam coisas fixe. Portanto, dá para te divertir. E me fala, por exemplo, o que é uma coisa que tu fazia lá da tua rotina de lá que tu traria para Portugal? Talvez trouxe para tua rotina atual. Olha, leitura, porque como eu passava mais tempo sozinho em casa, ganhei o gosto por ler. Portanto, isso trouxe. E indica um livro aí, então, para galera. Olha, eu li um chamado O Investidor Inteligente, que é muito giro, mas é muito comprido. E é muito complexo. Portanto, é giro até metade e depois começa a ser demais. Mas lá em França li um que era o Príncipe do Maquiavélico, sabes? Pá, muito interessante, mas aquilo é super maquiavélico. Portanto, é assim um livro de 100 páginas. Esse aí eu aconselho que é rápido. 100 páginas, tu lês tipo numa tarde e aprendes um bocadinho sobre tipo, problemas mentais de um gajo do século XV ou XIV, ou o que é. Mas é interessante e é histórico. Portanto, indico esses dois. Agora entrou no bloco final. Vamos lá. Tu deve estar tarifado, né? Também. Pá, eu venho aqui porque, pronto. Ok. Não tem mais nada para fazer. Então... O que você aprendeu com essa experiência de live? Essa pergunta é muito Sei geral. que tu falou até antes um pouco, né? Tipo, conhecer mais e tudo, mas... Assim, também... O que tu quiser falar, tu também já falou algumas coisas, não quero que você também esteja se repetindo. Redundante, não é? Exato. Pronto, então eu não vou ser redundante. Eu acho que provavelmente a coisa mais importante que eu aprendi em Erasmus, somando as experiências todas, é que tu consegues ser feliz com muito pouco, sabe? Porque é o que eu digo, eu estava habituado a morar com os meus pais, estava habituado a não ter que me preocupar com gerir muito dinheiro, não é que a minha família seja rica, mas nunca tive falta de nada. E depois quando me coloco numa situação em que a minha casa passa a ser mais pequena que esta sala, em que eu tenho que estar a ver o que é que eu vou comer e tipo, não vou estar a comprar muita coisa que é para não
não gastar muito dinheiro e ter dinheiro para sair à noite, ou o que é que seja. E se calhar não tenho os meus amigos mais próximos lá e não tenho a minha família lá. E conseguir na mesma sentir-me feliz, em paz e realizado, acho que é a coisa que eu levo com mais carinho e mais importante, que é, eu não preciso de ter imensa coisa, de ter imensos amigos à minha volta, de ter uma casa gigante para ser feliz. Eu fui genuinamente feliz durante os 4 meses que estive lá, e muito do tempo eu estava muito tempo sozinho, por escolha própria. Estava muito tempo, não quero pensar aqui que a malta pensa que eu não tenho amigos, né? Eu acho que o podcast todo mundo pensou isso. Eu acho que foi um bocado essa conclusão que as pessoas chegaram com o que eu estou a dizer. Mas resumidamente é isso. 4 vezes só que tu estava sozinho tudo. Exato, que é para tentar, tipo, a malta, se quiserem ser meus amigos, por favor, né? Eu estou mesmo a precisar. Não, tu quer falar do teu Instagram aí? Prometo que a gente não corta na edição. Não. Acho que vou deixar para a malta descobrir, porque pronto. É isso, depois de um podcast destes, também tu comenta lá, vão criar páginas de fãs e tal. Mas sim, acho que é isso. E uma última pergunta então pra gente encerrar. Qual conselho tu daria pra quem vai pra Estrasburgo em setembro, sei lá, posteriormente, né? Agora. Aprendam francês, o mínimo, pelo menos. Não é preciso muito, sabem? Se souberem falar o mínimo, eles facilitam-vos a vida, porque nem vocês estão a tentar. E o meu conselho mais a sério é aproveitem, não é? Com uma atitude de mente aberta. É uma cultura diferente, como tudo, não é? Isto é para qualquer pessoa que vai fazer Erasmus, não é só Estrasburgo. Mas aproveitem a experiência, porque é uma experiência mesmo muito enriquecedora. A mulher já sabe um pouquinho de francês, então não vai ter muito problema com isso. Pronto. Mas olha, não te esqueças, temos que falar do queijo. Esta é a melhor parte. Esta é a melhor parte. Eu já ia esquecer. Eu sei, mas a plateia aqui está ansiosíssima para saber. Isto é a parte mais importante. Tem uma zona histórica que, entre muitas outras coisas, é conhecida pela gastronomia, especialmente do queijo. E se tu fores passear para a zona histórica, tu vês para aí, é tipo a Baixa do Porto, Santa Catarina, só que tens para aí 4 ou 5 lojas em que tu entras e tens tipo queijões que custam 200 euros, a ver? Assim, grandes bichos, expostos nas prateleiras. E tu vais lá e provas de borda, e tipo, provas em todas, e comeste um total de para aí, na prática, 37 euros em queijo, e não pagaste nada. Mas isso aí é sacanagem também. É um bocado, mas tipo, pelo amor de Deus, não é? São franceses. Eles são ricos, então. Exatamente, eles não têm falta de queijo. Eles não têm falta de queijo. Portanto, esse é o meu conselho, façam isso. Comam muito queijo, então. Exatamente. Bom, acho que deu pra saber legal qual foi a experiência do dia aqui, qual foi a experiência de Estrasburgo na França. Falou muito bem, comam queijo. Acho que é isso, né? Não tem muito o que falar. Pronto, muito obrigado. Obrigado por ter aparecido aí no podcast.